Tudo bem com você? Preparados para mais um módulo? Nesse módulo, nós vamos tratar das noções de tramitação. Vamos falar do processo de tramitação, acompanhando a rotina em unidades, tanto emissoras como receptoras. Vamos continuar na noção de tramitação? O que é uma tramitação? É a movimentação de documentos pelas unidades, tanto a nível de órgão público como uma entidade particular. A ideia da tramitação no sentido de dar conhecimento, para acolher manifestações, instruções, informações necessárias na tomada de decisão. Como nós tínhamos falado na última aula, o controle de tramitação, movimentação dos documentos é de responsabilidade de quem? Isso mesmo, do protocolo. Seja por um sistema manual ou até mesmo informativo. O objetivo é rastrear, saber por quais departamentos os documentos passam. E isso é fundamental para que se saiba com quem e em qual setor o documento está. Essa é a ideia da tramitação. Os documentos, eles podem tramitar de forma simples ou avulsas, ou até mesmo de forma composta. Quando eu falar da ideia de simples ou avulso, os documentos, eles são formados por um único item. Exemplo, um ofício, um relatório, um memorando, uma relação de remessa. Agora, a ideia do composto são os documentos que ao longo da sua trajetória vão acumulando vários documentos. Por exemplo, um processo. Então, quando ele iniciou, ele tinha poucas informações, mas ao longo da sua tramitação, documentos vão sendo colocados, inseridos naquele processo. Tudo bem? Documentos que não podem tramitar. É muito importante que você perceba aqui. Veja, se nós estivermos falando da esfera pública, eu não posso tramitar com documentos que estão, por exemplo, com folhas dilaceradas, com capa solta. Por quê? Porque isso pode ocasionar a perda. E o que você não quer é aquela ideia de penalização porque você deixou uma folha sumir, extraviar. Né? Processos que não estejam com todas as folhas numeradas, é importantíssimo que você numere sequencialmente. Nós fazemos isso em um trabalho quando vamos apresentar em Word. Então, quando você está com um processo físico, é extremamente relevante que você numere, rubrique, coloque folhas dizendo inutilizado, para que ninguém coloque mais informação do que aquelas que já estão disponíveis. A nível público, nós precisamos guardar que os processos e expedientes, eles possuem 200 folhas. 201, nós já vamos abrir um novo processo. Dossiês e prontuários, por exemplo, são tipos de documentos compostos, que, por definição, não devem tramitar. Tempo de tramitação de documentos. A tramitação, ela deve ser realizada com a maior agilidade e rigorosidade. E, principalmente, quando você observar a indicação, por exemplo, de urgência, prazos especiais, que tiverem fixados para cada caso, né? De acordo com a natureza da matéria, dos prazos previstos na legislação específica. Veja como é importante. Quando nós estamos falando da tramitação, não é simplesmente tramitar o documento. Não, é você analisar a relevância, é você analisar o que nos diz a legislação específica, se há uma legislação específica para. É lógico que nós aqui estamos visualizando muito facilmente a esfera pública, mas dentro da esfera particular, a ideia é a mesma, porque você tem que dar a tramitação correta para o destino correto. Prazos para tramitação de documentos. Nós temos uma lei de 98, que é a Lei 10.177, de 30 de dezembro, que ela vai apresentar algumas definições de prazos. E nós vamos mostrar
um quadro para vocês. Nos acompanhem no próximo slide. Vejam, nós separamos alguns artigos, dentre eles o artigo 18 e o artigo 32. Perceba que o artigo 32 é citado várias vezes, porque cada uma das vezes ele está acompanhado de um inciso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Depois nós temos uma coluna de prazos e a aplicação dentro desses prazos. Vamos ver. Artigo 18. Nos dá um prazo de 60 dias para a produção dos atos, se não houver outra determinação legal. A ideia aqui é que eu fixando um prazo, você vai ser norteado para o cumprimento daquela obrigação. Se eu deixar isso aberto, você vai fazer quando e a hora que você quiser, mas sem obedecer uma rotina, que é a ideia. Quando nós falamos do artigo 32, como já citado, tem vários incisos. Vamos falar do primeiro inciso? 2 dias de prazo. É pouco, né? Mas para que são esses 2 dias de prazo? É para autuação, para juntada aos autos de qualquer elemento, de quaisquer elementos, né? Publicação e outras providências de mero expediente. Então, 2 dias é mais do que suficiente para você se organizar e fazer a autuação, ou seja, a juntada. No inciso segundo, nós temos a ideia de 6 dias de prazo. O que são esses 6 dias? É a ideia da expedição para notificar ou fazer uma intimação pessoal. Veja que aqui nós estamos falando e olhando para a parte pública. Inciso 3, né? 7 dias. Elaboração e apresentação de informes, sem caráter técnico ou jurídico. Você está simplesmente apresentando informes. Veja que se eu precisar de ter um caráter técnico ou jurídico, eu vou precisar de mais tempo para isso, porque vai envolver mais atores. Inciso 4, 20 dias, 10 dias entre parênteses. O que é isso? Elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico. Se não der, a gente tem a prorrogação por 10 dias, quando a diligência requerer um deslocamento do agente para uma localidade diversa. Então, nós temos o alargamento do prazo, tá certo? 32, inciso 5º. 7 dias para tomada de decisões no curso de procedimento. É mais do que suficiente. Inciso 6º. 7 dias para manifestação do particular ou providências a seu cargo, a cargo do particular. Quando, olhando para a vertente pública, o particular depender de dar alguma informação. Inciso 7º, 20 dias para uma decisão final. E o inciso 8º, 5 dias para o cumprimento de outras providências no que tange à administração pública. Note que essa tabela, quando ela dá prazos, esses prazos são importantes também no cenário particular, como eu já falei para vocês. Por quê? Porque quando você delimita prazos, você consegue cumprir com os seus objetivos. Vamos continuar? Agora que você já está por dentro dos prazos, que foram trazidos pela Lei 10.177 de 98, vamos falar aqui nos artigos? O artigo 18, como citado, será de 60 dias se outra não for a determinação legal. Estão percebendo? Então, quer dizer que sempre que a determinação disser mais dias, você vai ter que conceder aquele tempo necessário, tudo bem? O prazo máximo é de 60 dias para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos para sua aprovação, ou para a adoção pela autoridade pública de outras providências necessárias à aplicação da lei ou decisão administrativa. Parágrafo único. O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da medida.
permitida a prorrogação quando cabível, mediante proposta justificada. Artigo 32, que nós separamos em incisos. Vamos ver no contexto geral como que ele fica? Dos prazos. Então, caput do artigo, lembra do que eu falei para vocês de caput? É a cabeça. Então, vamos lá? Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos. Inciso 1º. Autuação juntada aos autos de quaisquer documentos públicos e outras providências de mero expediente, 2 dias. Inciso 2º. Para expedição e notificação de intimação pessoal, 6 dias. Terceira, para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico, 7 dias. Quarto, para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico, 20 dias, prorrogáveis por 10, quando a diligência requerer deslocamento do agente para a localidade diversa. Inciso 5º, decisões no curso do procedimento, 7 dias. Sexto, para manifestações do particular ou providências a seu cargo, 7 dias. Sétimo, para decisão final, 20 dias. Oitavo, para outras providências da administração, 5 dias. Parágrafos 1º e 2º. O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, torna-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência. Parágrafo 2º. Os prazos previstos neste artigo poderão ser caso prorrogados, uma vez por igual período pela autoridade superior, à vista da representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento. Portanto, a ideia do prazo é que haja um norte, mas é lógico que nós temos que olhar o caso concreto. Que tal ler a Lei 10.177 de 98 na íntegra e, com isso, ampliar seu conhecimento? Fica o meu convite a você. Ocorrências durante a tramitação. Durante a tramitação de documentos, pode haver a necessidade de realizar algum procedimento, como, por exemplo, a expedição. A expedição é um conjunto de rotinas que deverá ser observado para garantir o controle de saída do documento do órgão ou da entidade. A juntada. A juntada é um procedimento de inserção de documento. Um documento que é avulso entrou em um documento composto, tá? Que dele fará parte integrante. Então, eu acrescentei um documento a, por exemplo, o meu prontuário. Desentranhamento. É um procedimento que consiste na retirada de um ou mais documentos avulsos de um documento composto. Então, veja, esses documentos não são mais importantes ou não fazem prova desse arcabouço de documentos. Então, você tem que desentranhar, retirar. Somente poderão ser desentranhados, note isso, documentos de documentos compostos. Perceba? Processo, expediente, dossiê, prontuário. Então, a ideia é essa. Pertencentes a um órgão produtor que vai realmente produzir alguma coisa. Então, veja, somente vai desentranhar o que estiver composto no documento já. Você só retira o que já foi inserido. Apensamento. É um procedimento que consiste em unir documentos, um caráter temporário, quando as informações contidas em um servir de elemento elucidativo ou subsidiário para instrução de outro, ou com vistas à uniformização de tratamentos em matérias semelhantes. Veja, eu tenho um conjunto de documentos e eu preciso apensar a outro elementos. Então, eu formo pastas distintas, que estarão juntas pelo assunto. E o desapensamento, o que é? É o ato de separar um ou mais documentos apensados, sempre que for solucionada a questão que justificou a sua temporária, ou seja, eu estou desapensando porque eu já consegui comprovar os elementos. Isso é muito comum na esfera dos tribunais. Incorporação. É o procedimento que consiste em unir, na ideia de caráter definitivo, documentos de mesmo órgão ou entidade,
que tratarem de assuntos e tiverem as mesmas partes interessadas. Então, você incorpora tudo em um único local. Com isso, finalizamos mais uma aula desse curso. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado e te aguardo no próximo módulo.